tudo legal? Me deem uma sinalizada aí se tá tudo bem aí. E se vocês me ouvem. Então, eu trabalho com moxa bustão, com acupuntura, com dietoterapia chinesa, entre outras técnicas de medicina oriental, tá? E como eu falei ontem, eu gosto de espalhar conhecimento, né? Porque, principalmente sobre a moxa, porque é uma técnica milenar que faz parte da minha vida, né? Se tornou parte da minha vida nos meus cuidados pessoais, e para que ela se torne parte da vida de vocês, dos cuidados de saúde e de prevenção de saúde para vocês também, né? Porque ela não é uma técnica só de cura, ela é uma técnica de prevenção, ela é uma técnica que, bem utilizada, ela leva a gente à longevidade, tá? Longevidade com saúde, certo? Vamos lá. Então, vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Convida aí os amigos de vocês para assistirem a aula, para a gente espalhar esse conhecimento junto. Dá teu like no vídeo, curte a página do Instagram. Quem não entrou ainda no grupo do WhatsApp, entra lá no grupo. Vamos dar 2 minutinhos aqui para o pessoal ir entrando. Que ontem eu acabei me atrasando tanto que hoje o pessoal está entrando devagarinho. O Luiz disse que está baixo o som. Está no máximo que já, possivelmente vai ser agora com o lá. Tá? Eu vou deixar a câmera dada para você vai conseguir também ver o pessoal que entra aqui. Eu estou tentando achar qual a falha aqui no áudio. A gente está tentando achar a falha do áudio. Está mais alto agora, Luiz? Não. Não, tá para baixo. Pega aquela lá e bota embaixo. Bota aqui embaixo, ó. Embaixo desse. A Lívia já está online no Instagram. O Instagram está ouvindo um pouquinho melhor. A Andréia também entrou. A Andréia é terapeuta. Trabalha com várias terapias. Tem um Insta bem legal também. Vamos lá, vamos conversando um pouquinho. Para mim tá bem, a Tânia disse. Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, tá, Luiz? Para você escutar um pouquinho melhor. De repente, colocar um fone, alguma coisa assim, para facilitar para ti, tá? Então, galera. Conseguiu? Não tem problema, na hora que eu sentar aqui vai cair. Tá bom? Ficou. Tá bom. Boa noite, Andréia. Boa noite, dona Esther, queridona. Vamos lá. Então, já me apresentei, vou me apresentar de novo, né? Meu nome é doutora Daniela de Leon, o doutora vem da odontologia, né? Que eu sou dentista há 32 anos, e há 10 na medicina chinesa, né? E que é hoje a minha grande paixão, né? Principalmente em se tratando de moxa bustão. Todo mundo que me conhece sabe quanto da moxa eu gosto, né? E por que eu gosto da moxa? Como eu falei na aula passada, porque a gente pode ter longevidade com saúde se tratando com moxa, né? Como é que está a atenção de vocês agora? Ainda tem Ti para acompanhar essa aula? Né? O Ti que a gente tanto falou na aula passada, a nossa energia primordial, nosso sopro vital, a energia que nos move, que nos nutre, que nos mantém vivos, né? Então, resumindo e recordando a aula passada, a gente falou de Qi, de Yin e de Yang, que são conceitos fundamentais para a medicina chinesa e que desempenham um papel crucial na compreensão e no tratamento de doenças pelo viés da medicina chinesa, certo? E buscam, né, a gente busca ter um Qi, um Yin e um Yang forte para restabelecer um equilíbrio energético, promover saúde e promover bem-estar. Vocês lembram que a gente fez uma analogia na aula passada do Qi como se fosse a água de um rio, né?
Então, um Qi forte e equilibrado é como se fosse a água que corre no rio sem obstáculos. E um Qi, quando ele está mais fraco, ou quando ele estagna, ou quando ele tem algum bloqueio, é como se fosse uma pedra, uma represa no rio, ou galhos que caem dentro do rio, e que a água, ela flui, mas ela flui com mais dificuldade um pouco, né? Ela flui mais lenta, ela tem que fazer mais esforço. Assim é o Qi. Quando a gente não tem um Qi forte, e quando os meridianos do corpo estão bloqueados, tem bloqueios energéticos, esse Qi não flui como ele deveria. Né? E a gente falou o quê? Que a moxa bustão pode ajudar a liberar esse livre fluxo de Qi. Então, um Qi forte, um Qi equilibrado, ele vai manter a pessoa mais saudável e mais resistente às patologias que aparecerem, como a gente falou ontem. Né? Não é que você... como é que eu vou explicar? Você tem força para combater as patologias que surgirem na tua vida. Não é que as patologias vão deixar de existir, elas estão aí. Elas nos agridem o tempo todo. Mas com um Qi potente, forte, equilibrado, harmonizado, a gente vai conseguir ter mais saúde e ter capacidade para combater essas patologias. Certo? Então, para ter equilíbrio, né, para a nossa saúde ter equilíbrio, a gente precisa de várias coisas, certo? A gente precisa ter uma boa alimentação, ter um mínimo de produtos industrializados, de preferência. Eu tenho um mestre, né, eu conheço um mestre que ele diz que a gente tem que descascar mais e desempacotar menos. Então, a gente precisa cultivar bons hábitos de alimentação, a gente precisa praticar esportes, ou ir para uma academia fazer exercício, ou caminhar na rua, ou fazer trilha. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que colocar o nosso corpo em movimento. E a gente precisa de bons hábitos de vida. O que a gente tem como bons hábitos de vida? Além da prática de esportes, além da boa alimentação. Não fumar, beber socialmente, que nem eu brinco, ou não beber, né? Eu beber pouco, de vez em quando tomar um vinhozinho, uma coisinha assim, mas não exagerar. Ter boas noites de sono. E boas noites de sono não é só dormir cedo, dormir 8 horas. Mas ter um sono adequado, um sono além da prática equilibrado, um sono que você além da boa alimentação. Durante não fumar, não ter um sono agitado. Socialmente, que nem eu brinco, ou não beber. De preferência, fazer alguma prática de respiração, ou de meditação, uma yoga, ou até o próprio mindfulness, que é uma meditação circular, né? Ou simplesmente um exercício respiratório, né? Prestar de vez em quando, parar um pouquinho, aqueles minutinhos lá, e respirar, prestar atenção na respiração, acalmar o corpo. Isso é um hábito que a gente deveria ter de vez em quando, no intervalo do almoço, ou antes de dormir, ou ao acordar, né? Ter algumas coisas assim. Vê se o eco diminuiu, Tânia. Tânia me disse que tem eco. O Paulo está aqui ajustando o eco, tá, gente? Vai diminuir o nosso eco. Então, voltando. Então, para essas práticas todas, elas levam a gente a ter mais saúde, tá? Eu estava com um ventinho ligado aqui, eu acho que o ventinho estava dando eco também, Tânia. Então, como a gente vai falar, a gente falou um pouquinho de Yang e hoje a gente vai falar mais sobre isso, tá? E eu disse que isso era importante e essencial para o corpo. E eu preciso explicar hoje por que o Yin e o Yang equilibrados são essenciais para o nosso corpo, né? Convidar os amigos aí, galera. Tem bastante gente entrando. Vamos lá. Yin e Yang. Hoje a gente vai descobrir que algumas pessoas são mais Yin e outras pessoas são mais Yang. Algumas pessoas sofrem mais de patologias Yin e outras pessoas sofrem mais de patologia Yang, né? E por que isso? Então, o conceito de Yin e Yang, ele é um conceito fundamental na medicina tradicional chinesa, tá? E lembrando que ontem a gente falou que Yin e Yang,
eles estão interligados e eles representam a dualidade de todas as coisas, não só do nosso corpo, mas como também a dualidade do universo, de tudo que existe. Tudo que existe tem em Yang. Até uma pedra tem Yin e Yang. Até a posição que ela ocupa no mundo tem Yin e tem Yang. Até uma montanha, por exemplo, o topo da montanha é mais Yang, a base da montanha é mais Yin. E o meio? O meio em relação ao topo é mais Yin, em relação à base é mais Yang, entende? Né? Isso são conceitos bem, como é que eu vou dizer, interdependentes, tá? E no contexto do corpo humano, também existe essa dualidade, tá, gente? Então, no contexto dos órgãos, por exemplo, a nutrição deles, o Yin está associado a substâncias nutritivas, a substâncias essenciais, e o Yang, ele está relacionado ao funcionamento dinâmico e energético de tudo isso, tá? Então, se vocês, não esqueçam, né, se vocês tiverem perguntas, coloca no chat, se precisar que eu vá mais devagar, coloca no chat também. Então, temos Yin e temos Yang. Nos órgãos, o Yin está relacionado mais às substâncias nutritivas essenciais, e o Yang está relacionado mais ao funcionamento dinâmico e energético disso tudo, dos órgãos também, tá? Então, vamos lá. O Yin e os órgãos, certo? Os órgãos Yin, eles incluem o coração, o fígado, os rins, os pulmões e o baço, tá? Os órgãos, eles são responsáveis pelo quê? Por armazenar, por nutrir, por processar substâncias vitais para o nosso corpo, como o sangue e as essências, certo? A nutrição Yin, ela é essencial para manter a qualidade e a quantidade adequada dessas substâncias, e isso garante a nossa vitalidade, a nossa saúde. Então, isso é responsabilidade dos órgãos Yin, certo? Lembra que a gente falou ontem que o Yin era mais nutritivo, né? Os órgãos Yang, eles têm uma relação maior com o movimento, tá? Então, fazem parte dos órgãos Yang o intestino grosso, o estômago, o intestino delgado, a bexiga e a vesícula biliar, certo? A gente tem outros órgãos que são mais energéticos na medicina chinesa, a gente vai ver hoje a esses órgãos que são mais conhecidos na medicina ocidental, tá ok? Esses órgãos, eles desempenham um papel dinâmico, né? Então, ele envolve processos de digestão, de eliminação e de movimento energético. E o Yang, ele está associado ao fluxo de energia, ao fluxo, ao movimento, ao calor. E esse fluxo, esse calor, esse movimento, ele é vital para a transformação e para o transporte de substâncias. Então, se vocês repararem e lembrarem lá das aulas que a gente teve em biologia, o Yin está relacionado mais a órgãos e o Yang relacionado mais a vísceras, né? E os meridianos Yin e Yang? Lembram que a gente falou que o corpo ele tem uma estrutura de meridianos, que são como se fossem canais de energia que correm por todo o corpo e levam nutrição e movimento para todas as partes, tudo que é cantinho do corpo, nada fica sem energia. A gente sabe que se algum cantinho do corpo ficar sem energia, não vai funcionar bem. Se algum cantinho do corpo ficar sem sangue, sem nutriente, sem substância ativa, também não vai funcionar bem, certo? Então, os meridianos Yin, eles percorrem, gente, a parte interna do corpo, tá? Estão me acompanhando? Se não estiverem me acompanhando e eu precisar ir devagar, por favor, me falem, tá? Porque senão eu corro. Né? O Paulo fica aqui dizendo assim para mim, devagar, devagar, e eu vou correndo. Tá? Então, os meridianos Yin, eles estão na parte interna do corpo. Na parte, vamos colocar a parte da frente, né, do corpo, a parte mais interna. E os Yang, eles percorrem a parte externa, se relacionam mais com a superfície do corpo. Então, os meridianos Yin mais internos, meridianos Yang mais superfície. Certo? E a interconexão desses meridianos, eles formam uma rede que influencia a nossa saúde física e emocional.
uma rede energética que influencia fisicamente e emocionalmente, tá? E por que que eu falo tudo isso? Porque isso também tem a ver com desarmonia, com patologia. A gente tem que entender de onde vem as nossas desarmonias, as nossas patologias, certo? Então, a deficiência de Yin, ela pode levar a problemas como anemia, como insônia, como secura excessiva. E o excesso, vê que a gente fala, quando a gente tem Yin, a gente fala mais em deficiência. E quando a gente fala em Yang, a gente fala mais em excesso, tá? E o excesso de Yang, ele pode resultar em hipertensão, em agitação, em inflamação. Então, vocês conseguem começar a compreender por que que ontem a gente falou tanto em Qi, nos princípios da medicina chinesa, em como o Qi corre por todos os meridianos e por todo o corpo, e por todos os órgãos, levando nutriente, levando movimento para tudo. E quem leva nutriente é a parte mais yin, e quem faz com que esse nutriente chegue, que é responsável pelo movimento, é a parte mais yang. Então a gente começa a casar as duas aulas, né? E aí a gente tá vendo tudo isso por quê? Porque a gente tem que ver da onde a gente está adoecendo, o que está acontecendo e o que a gente tem que nutrir ou dispersar, né? E isso depois a gente vai conseguir fazer entendendo o princípio da moxa também, né? Então a gente precisa trabalhar um pouco esses conceitos, né? Então a gente falou que a desarmonia de yin e yang pode causar distúrbios energéticos e esses distúrbios se refletem em diversas patologias, né? E como que isso funciona a nível de liberação de dor, né? Que é um foco bem importante, porque a maioria das pessoas hoje em dia lida com alguma dor no corpo, né? Ou com alguma dor de órgão, que nem uma gastrite, por exemplo, ou uma dor mais músculo-esquelética, né? A gente está sempre lidando com alguma desarmonia, porque a gente é que nem uma gangorra, a gente harmoniza e desarmoniza, né? É uma montanha russa, né? E essa harmonização, ela ocorre quando o nosso Qi está melhor, quando a gente tem mais energia, a gente vai conseguindo se harmonizar. Daqui a pouco vem alguma patologia, alguma coisa, ou algum problema emocional, alguma coisa que desencadeia numa patologia, e aí a gente desarmoniza. Aí a gente trabalha com nutrição, com terapias, com medicamento, com várias coisas, e a gente se harmoniza de novo, certo? Então, a manipulação do equilíbrio entre yin e yang, ela pode ser utilizada para aliviar as dores, tá? E aí entra a técnica de moxa bustão. A moxa visa o quê? Ela visa harmonizar essas energias e restabelecer um fluxo mais equilibrado, né? Fazer com que o nosso rio flua sem tantos obstáculos, certo? Tá? E o yang, ele pode ser modulado para relaxar áreas tensas, enquanto o yin nutritivo pode ser fortalecido para promover cura. Então, o que que acontece? Lembra que eu falei que o yang é mais externo, os meridianos são mais externos, são mais para a parte de fora do corpo e mais para a parte das costas, né? Lateral, costas e mais externo. E o yin mais interno e frente. Então, isso determina a localização dos pontos que a gente vai trabalhar. Então, quando a gente trabalhar pontos mais yin, provavelmente a gente vai trabalhar mais a nutrição desses órgãos para promover cura. E quando a gente trabalhar mais yang, a gente vai procurar relaxar áreas tensas para o Qi fluir melhor e chegar onde ele tem que chegar, inclusive nos órgãos. Certo? Então, conseguindo acompanhar esse raciocínio, coloquem aí para mim se tá legal, se tá dando para acompanhar essa parte, que depois a gente vai para uma parte mais de mostrar material, uma parte mais prática da live. Certo? Convidar os amigos, curtiram, entraram no Instagram lá também, na página do Instagram. A gente vai colocar no chat a página do Instagram para quem não me segue, tá? Para seguir. E lembrar que essa live vai ficar gravada,
tá, galera? Para a gente ver depois várias vezes, eu sei que são conceitos parecem um pouco complicados, por isso que eu procuro fazer várias analogias para a gente conseguir lembrar disso de uma forma melhor, tá? Então, a compreensão de yin e yang nos órgãos, nos meridianos, no corpo, como um todo, ela é essencial para essa prática. Por isso que a gente precisa, talvez, rever as aulas, tá? E o equilíbrio entre essas energias, ele é crucial para a manutenção da saúde, para a prevenção de doenças, para o tratamento dos desequilíbrios energéticos. Por quê? Porque esses desequilíbrios energéticos podem levar às patologias, certo? Então, buscando esse equilíbrio, buscando a saúde do Qi, do Yin, do Yang, que a gente vai usar a técnica de Moxa Bustão, né? Para buscar fazer com que tudo isso se harmonize, com que tudo isso converse entre si. Porque é importante que Yin e Yang, os meridianos, eles conversem entre si. Eles se entendam entre eles dentro do nosso corpo. E o Qi, ele é inteligente. Ele sabe quando a gente está movimentando ele. Eu digo que ele é inteligente, ele sabe para onde ir. O nosso corpo, ele é uma máquina perfeita, ele sabe para onde ele tem que fluir. E às vezes ele encontra um bloqueio, ele vai, né, dar um jeito, mas ele vai perder força naquele jeito. Agora, se a gente vai lá e desbloqueia, ele sabe, é por aqui que eu vou, é por aqui que eu tenho que ir. E a gente vai ajudar, a gente vai dar um caminho para ele quando a gente faz as terapias. Certo? Então, a prática do Moxa Bustão, ela ajuda a nutrir, ela ajuda a harmonizar, e nutrindo e harmonizando, ela faz com que esse Qi flua, né? Flua livre, com que o fluxo de energia seja livre, com que o fluxo de sangue seja livre, e com que haja equilíbrio entre Yin e Yang. Então, aí a gente vai trabalhar com Moxa, né? Vamos dar um exemplo de energia Yin e de energia Yang. Ontem eu dei um exemplo também, assim, hoje a gente vai falar sobre um ponto importante para isso, né? Por exemplo, as mulheres na menopausa, elas podem ter calorões, certo? Quando você pensa em calor, você pensa em Yang, certo? Mas, se eu tenho uma deficiência num órgão, vocês lembram que eu falei ontem, se eu tenho uma deficiência de Yin, o Yin está mais baixo, o Yang vai ficar alto. Se eu tenho uma deficiência de Yang, o meu Yin vai ficar alto. Então, eu posso ter na menopausa o calorão, não porque eu tenho um excesso de energia, mas porque eu tenho uma deficiência nutritiva de Yin. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mexer nesse calorão? Tenho, mas eu tenho que mexer nesse calorão trazendo o Yin para cima, e aí o Yin vai resfriar esse calorão sem eu perder nutrição. Entendeu? Sem eu perder esse equilíbrio. Ele vai fazer com que eu me equilibre. Não é que eu vá... Olha só, é como se fossem 2 copos de água, tá? É um exemplo bem legal de Moxa. Quando eu faço acupuntura, por exemplo, eu vou fazer uma analogia com a acupuntura para vocês entenderem um pouquinho por que eu gosto tanto de Moxa, tá? Quando eu trabalho com acupuntura, vamos supor, eu tenho uma energia X no corpo, certo? E lá eu tenho um excesso de Yang, eu tenho um copo cheio aqui, e eu tenho uma deficiência de Yin, eu tenho um copo pela metade de água aqui. Então, eu tenho um copo cheio de água, um copo pela metade de água, tá? A acupuntura, ela vai equilibrar esse copo d'água, tirando um pouco de Yang, trazendo um pouquinho para o Yin, mas eu vou ficar com 2 copos, com 3/4 de água. Eu não vou ficar com 2 copos cheios de água, certo? Se eu trabalho com Moxa, eu tenho um copo cheio de água e um copo pela metade, eu vou encher este copo aqui de água. E aí eu vou ter 2 copos cheios de água. Então eu tenho muito mais energia, certo? Aí o Paulo perguntou aqui, aí no caso eu teria que modificar a alimentação? Também, tá? Por isso que a gente falou em hábitos de saúde no início da live, que é boa alimentação, boas horas de sono, sono de qualidade, prática de exercício físico, né? Descascar mais e desempacotar menos, então não adianta, tem que ter uma alimentação de qualidade, tá?
não ter maus hábitos de vida, não fumar, não beber em excesso, não gastar essa energia, porque a gente gasta essa energia, gente. A gente nasce com um X de energia. Quando essa essência, essa energia acaba, deu, já era. Então, se a gente quer envelhecer ter longevidade com saúde, a gente tem que rever algumas coisas. E essas coisas partem do princípio de começar a se alimentar melhor. Mas se você se alimentar melhor e tiver um monte de bloqueio de ti, talvez tu não consiga digerir bem essa alimentação, não vai poder usar tudo que você está colocando para dentro, porque você não tem um ti forte para distribuir, né? Então, isso tudo vai se organizando na medida que você vai mantendo um ti forte, com um livre fluxo e com um yin e yang equilibrados. Então, aí voltando para a menopausa, você tem um calorão e você quer dispersar esse calorão, é como se você tivesse que nutrir a água do corpo para ajudar nesse calorão, entende? E não ir lá e apagar só o calorão, porque o calor também é vital para o nosso corpo, para o processo digestivo, para o movimento, para tudo isso o calor é essencial. Claro que o excesso não, né? Aí você vai lá e nutre. Como que você nutre isso? Através, por exemplo, do meridiano do rim. O meridiano do rim, ele é yin. Você pode nutrir pontos que tem no pé, né? Aplicar moxa em pontos que tem no pé, lá no rim, e aí o calorão da menopausa diminui. Com moxa, que é calor, mas é calor no yin, para nutrir o yin, entende? Então, por isso que a gente precisa saber como é que essas patologias acontecem no nosso corpo e começar a reconhecer elas. Ah, isso aqui é um excesso de yang, isso aqui é uma deficiência de yin. A gente vai aprendendo a se observar, tá, gente? Por exemplo, outro exemplo que a gente pode dar, uma pessoa com gastrite, por exemplo, certo? E que toma medicação. Muitas vezes a gente toma medicação para gastrite e a pessoa continua com refluxo, continua com gastrite, continua com problema, que aquele problema parece que não vai embora nunca. Às vezes ela não tem um ti forte o suficiente para ajudar, por exemplo, que a medicação faça efeito. Às vezes o ti do estômago dela está tão debilitado, que não consegue nem reagir à própria medicação. Alimentação relacionada para melhorar o yin. Que temos outra pergunta aqui. Em que local seria feita a moxa bustão para calorão pós-menopausa? Embaixo do pé, tá? Deixa eu pegar um mapinha aqui que eu vou mostrar para vocês e vou matar a curiosidade de vocês, certo? O calorão no pé está relacionado ao yang? Provavelmente. Tá? Provavelmente existe um desequilíbrio no fluxo da energia, né? E aí tá dando os calorões embaixo, porque normalmente o calorão dá em cima e não embaixo. E a gente tem que descobrir o que está bloqueando essa energia. Por exemplo, olha só, aqui tem um pezinho, o pé visto por baixo, tá? Esse ponto aqui é o ponto R1. Esse ponto é um ponto que, se você aplicar a moxa nele umas 2, 3 vezes na semana, ele vai diminuir os calorões da menopausa. Porque vai nutrir o yin, porque vai trazer o calor de cima, do alto para o baixo também. Entre outros pontos que a gente tem para menopausa, mas esse é um ponto bem legal e bem importante que pode ser usado. E é um ponto simples, um ponto que você pode se aplicar em casa. E é aí que eu digo, que eu falei ontem, a ideia é empoderar os pacientes, empoderar as pessoas, para que elas possam ter mais ferramentas e poder ajudar o tratamento delas em casa. Não é que você vai abandonar teu tratamento médico, ou a tua terapia com o teu terapeuta, ou a tua acupuntura, mas você tem mais ferramentas para se ajudar também. Assim como você chega em casa e toma um chá quando você está com mal-estar do estômago, né? Por exemplo, o chazinho que você toma quando você está com mal-estar de estômago, a tua avó, a tua mãe te ensinou a tomar esse chá, tu tem esse hábito, né? Você adquiriu esse hábito através da tua família. Na China, a moxa é um hábito que passa da mesma forma que pra gente, por exemplo, aqui passa o chá.
né? Eles vão lá, tem nos sites, tem vários sites chineses que a gente também tem no Brasil, que a gente pode comprar as coisas, tem vários sites, várias lojas, entendeu? O chinês, assim como a gente vai ali no mercado e compra um chá de Marcela para o estômago, ele vai na loja, compra um bastão de moxa e vem junto um manualzinho que tem os pontos lá para ele se aplicar para determinadas coisas, para dor de cabeça, para tontura, para dor na perna, para torcicolo, para dor no braço, para cólica menstrual, né? Ele tem esse hábito. Claro que é outra cultura e a gente está trazendo coisas boas dessa cultura para a vida da gente também, entende? Hábitos como a gente tem o hábito do chá. Então a ideia é poder empoderar vocês para vocês terem algum conhecimento para se ajudar nos tratamentos de vocês, né? E as dúvidas, coloquem, gente, eu vou ajudar vocês lá no grupo do WhatsApp, coloquem lá no grupo do WhatsApp, entrem no grupo do WhatsApp, o Paulo vai botar o link para vocês depois, tá? Nos comentários ou lá no Insta, entra no grupo do WhatsApp para tirar as dúvidas também e para eu poder ajudar vocês. A Tânia, depois a gente vai conversar pessoalmente, vou te chamar no privado e a gente vai tentar descobrir por que desse calorão aí, tá? Então, existem diferentes métodos de aplicar moxa, tá? A gente vai se ater a um método que eu chamo de moxa indireta, né? Todo mundo é conhecido como moxa indireta. O que é a moxa indireta? É uma moxa que não queima, é uma moxa com um calor gostoso, confortável, e que você aplica próximo da pele, certo? Para quem nunca viu moxa, o que é moxa? Moxa é artemisia, uma planta de jardim, da qual é feito moxa, tá? E tem várias apresentações. Eu vou mostrar hoje aqui na live para vocês algumas formas, tá? De fazer, de aplicar moxa, certo? Enquanto isso, enquanto eu vou separar aqui, vou mostrar para vocês, chama os amigos aí, compartilha a live, né? Dá teu like, que a gente vai ter ao longo desses próximos meses muita informação no canal do YouTube, muita coisa sobre moxa, muito protocolo, muita coisa legal para seguir, tá? Então, aqui eu tenho 4 bastões, tá? A moxa, o principal tipo de aplicação para fazer em casa, tá? Ela vem em forma de bastão, é um charuto de moxa, tá? Então, eu tenho moxas mais yang, né? Isso tudo depois a gente pode orientar, trocar ideia, tá? Eu tenho uma moxa mais yin, porque aí depende da erva que vem junto com a artemisia. Essas duas moxas, ela vem uma mistura de ervas com a artemisia, tá? Às vezes uma vem gengibre, a outra vem sândalo. Então essas ervas são mais yin ou mais yang, então elas tornam o calor mais para nutrir mais o yin ou mais o yang, tá? Eu gosto de duas principais moxas. Essa aqui que é a moxa padrão, normal, não é cara, é uma moxa bem em conta, certo? E é uma moxa básica, ela é basicamente artemisia, tá? Você encontra ela em tudo que é site que tem, bota na internet lá, bastão de moxa, vai aparecer, e essa aqui é uma moxa bem legal para isso, certo? E a outra, essa moxa é uma moxa japonesa, tá? Qual é a diferença, gente? A moxa, ela tem um cheiro forte, tá? Ela faz fumaça que nem um charuto e tem um cheiro forte. Os japoneses são muito espertos. Eu sempre digo que os japoneses melhoram tudo que cai na mão deles. A moxa japonesa, ela é uma moxa mais cara, tá? Mas ela é uma moxa que tem muito pouco cheiro e faz menos fumaça. Então, se você mora numa casa ou se você mora num apartamento que tem uma sacada, que você pode ir para a sacada se aplicar moxa, beleza, super de boa. Eu, particularmente, gosto do cheiro da moxa, eu acostumei com o cheiro dela, então, tanto faz para mim. Eu curto o cheiro da moxa. Quem mora num apartamento, eu moro num apartamento pequeno, Dani não gosta de fumaça, não gosta que as coisas fiquem cheirando, moxa japonesa, tá?
um pouquinho mais cara, mas para autoaplicação super de boa, assim, para comprar, tá? Essa aqui é um pouquinho mais difícil de achar, mas também acha nos sites, acha nas lojas de acupuntura, a gente troca ideia, recomendo para vocês onde é que tem que comprar, tudo isso. Entrou no site do Insta lá, desculpa, entrou no grupo do WhatsApp, eu vou colocar links lá e aí a gente vai trocando ideia, vou recomendando para vocês o que precisa, certo? Então, esses são os bastões, tá? Formas de autoaplicação, tem várias formas. Você pode acender o bastão, né? Vamos supor que você vai aplicar para dor no braço e tem alguns pontos que a gente vai passar, e aí você vai aproximar o bastão aceso do corpo e vai ficar circulando até ter um calor confortável. Aí você vai afastar, daqui a pouco você vai aplicar de novo, sempre até ter calor confortável, certo? Aí você vai me dizer, tá, Dani, mas tem lugares, eu tô com um torcicolo, tem lugares que eu não consigo aplicar moxa, né? Como é que eu vou aplicar a moxa aqui? Como é que eu vou aplicar a moxa nas minhas costas, se eu quero aplicar lá? Ou como é que eu vou aplicar, sei lá, lá embaixo, no pé, que é mais difícil de alcançar? Aí tem uma coisa chamada cachimbo, tá? Então, eu vou mostrar várias coisas para vocês, mas duas coisas são bem fáceis de trabalhar. O bastão, que a gente consegue usar em praticamente tudo que é lugar, e o cachimbo. Como que funciona o cachimbo? Assim, bem fácil. Você vai colocar o bastão dentro do cachimbo. A gente vai falar mais sobre isso nas próximas 2 aulas, tá? Eu só estou matando a curiosidade de vocês hoje sobre os tipos de moxa. Tá? A gente vai continuar falando isso amanhã, não se apavorem. E a gente vai continuar falando nisso quinta-feira. E eu vou mostrar como é que usa quinta-feira, tá? Você vai botar o bastão, o charuto aqui dentro, ó. Vai apertar o parafusinho ali. Isso aqui também se acha na internet para comprar, não é um mistério e não é caro, tá? Você vai colocar aqui, vai acender, tá? É legal ter um maçarico, um bom isqueiro. Vai acender a moxa e aí você vai se auto-aplicar. Vai aplicar o calorzinho lá. Estão me acompanhando? Né? Vai aplicar o calorzinho nas regiões que você precisa. Por quê? Porque com o charuto você aplica em qualquer lugar. Com o cachimbo, desculpa. Com o cachimbo você aplica em qualquer lugar que precisar. E você não alcança só segurando o charutinho. Entendeu? É muito legal. O cachimbo é uma ferramenta fantástica, gente. Certo? Olha aqui. E aí, qual é o segredo? Qual é o pulo do gato da moxa? Gente, o calor é confortável. Não é um calor excessivo, não é? Ai, vou aplicar até queimar, porque aí vai fazer mais efeito. Não, Nanina, não. Calor confortável, calor gostosinho, que nem bolsa de água quente. Calor confortávelzinho, gostosinho, tá? E essa fumaça que a moxa solta, tá? Ela tem um óleozinho. Aí isso fica em contato com a pele. A moxa, ela tem um óleo. Ela fica em contato com a pele. Então, às vezes a gente recomenda, quando faz moxa, não tomar banho logo depois da moxa, né? Não pegar frio, porque lá é uma terapia de calor, tá? Você faz no conforto da tua casa e fica lá recolhidinho na tua casinha, né? De preferência faz um horário que você possa ficar em casa, faz de tardezinha, né? Se você vai ficar de manhã, faz de manhã, mas não sai correndo tomar banho, tá? Você fica com aquele calorzinho, com aquela fumacinha na pele, certo? Então, essas são duas coisas bem básicas para aplicação de moxa. Quase tudo você pode fazer com isso, tá? Mas a gente aprende muitas técnicas. E como que a gente vai apagar isso, tá? Tem duas formas bem legais de apagar. Uma que é bem caseira, você pode pegar um copo, encher de arroz e deixar esse copo sempre ali para apagar a moxa. E você enterra, tá? Só um pouquinho. Você enterra a moxa no arroz. O arroz vai ficando escuro, né? Esse aqui tá pretão já, de tanto receber moxa, coitado.
né? Você vai lá e enterra ela bem enterrada. Por quê? Porque quando perde contato com o oxigênio, a moxa se apaga, tá? Mas na internet, para quem gosta de investir mais, ter mais, guardar já o bastão, tem apagadores, tá? Isso aqui é um apagador de moxa. Tem lugares que você compra a moxa e vem o apagador, compra a moxa e o apagador junto, tá? Ó, aqui tem uma japonesa aqui dentro, certo? Aí você usou ela lá, tudo mais, guardou aqui dentro, fechou. O que vai acontecer? Acabou o contato com o oxigênio, vai apagar a moxa aqui dentro e já vai ficar guardada. E não vai ficar cheirando lá na tua casa, nem no teu quarto, em lugar nenhum. Fica cheirinho, não tem nada de cheiro, porque fica aqui dentro do caninho. É um caninho. Esse aqui é de metal, tá? Mas tem alguns que são de bambu, tem de outros materiais. Eu gosto dos de metal, tá? De metal é mais legal. Tem várias outras formas de aplicar moxa, tá? Aí a gente tem caixa de moxa. Isso aqui é uma caixinha que você pega, vamos supor, você aplicou o teu charuto, né? E aí chegou num momento que o teu charuto ficou pequenininho. Não consegue botar ele mais no cachimbo, fica metade desse aqui. Você não consegue botar mais ele nos pontos próximos que você usa com a mão. E aí fica um restinho. Você vai lá e guarda os restinhos, se você quer trabalhar com uma caixinha de moxa. E aí o que você faz? Vamos supor que eu tô com uma dor lombar e eu quero aplicar na lombar, né? Aí eu vou lá, descasco aquele pedacinho de moxa, coloco aqui dentro, tem uma telinha, ó. Eu coloco aqui, acendo com um maçarico ou com um isqueiro, certo? Eu me deito, ou eu quero aplicar no meu abdômen, embaixo do abdômen, que eu tô com cólica menstrual, por exemplo, né? Eu tenho problema de cólica, eu vou falar sobre isso na última live, tá? Como que vai fazer isso, mas só para vocês terem ideia dos instrumentos que dá para fazer. Dá para fazer com cachimbo? Dá. Ah, mas eu quero ficar lá deitadinha, não quero ficar me preocupando com o cachimbo. Eu boto a caixinha de moxa, boto lá em cima da deito, coloco em cima da barriga e fico só fazendo calorzinho confortável. Quando ficar um pouquinho mais quente no lugar, eu mudo um pouquinho de lugar, boto em outro lugar, mudo um pouquinho de lugar. Isso aqui é um berço de moxa, é uma caixinha para aplicar moxa, tá? Eu estou mostrando para vocês, por curiosidade, várias formas, mas vocês conseguem fazer isso basicamente com quase tudo com cachimbo, tá? E a gente também tem para vender mochas adesivas, que é uma mochinha pequenininha que você cola nos pontinhos. Vamos supor que eu tô com uma dor na minha mão e eu tenho pontos que eu conheço para aplicar na mão para dor, né? Aí eu vou lá e pego a mochinha adesiva, que eu tenho dois tipos de mocha adesiva, tá? Para vocês verem que ela é uma terapia super versátil para aplicar de várias formas e tem um basicão que você pode ter só o básico e viver com o básico, assim, aplicando, né? Esse aqui são duas formas de mocha adesiva, tá? Eu gosto mais dessa porque ela produz um calor mais sutil, ela é um pouquinho mais difícil de encontrar, ela produz um calor mais sutil e ela tem um adesivo aqui embaixo, ó. Você tira o adesivo, acende ela aqui, cola no ponto que você quer e deixa ela queimar até o fim, certo? A outra adesiva é essa aqui. Mesma coisa, você acendeu ela ali, né? Aqui tem um adesivo aqui atrás, você tira o adesivo e cola no ponto que você precisa. Vamos supor um ponto para gripe, por exemplo, né? Que é o IG4, que é esse ponto aqui, que é um ponto excelente para gripe. Você cola ali, só que essa aqui ela é mais quente. Então, essa mocha aqui, quando ela começa a esquentar demais, você tem que pegar uma pinça, pode ser até uma pinça de sobrancelha, né? Ou pega com a mão ali e puxa, e aí você bota dentro de uma vasilhazinha de água para ela apagar. Pra ela não ficar lá cheirando, não ficar saindo fumaça à toa. Você bota numa vasilhazinha com água, né? Então, vocês veem que tem N tipos de mocha para a gente trabalhar, mas existe um básico que é legal. Eu usei essa hoje, diz a Andréia, ó. Uma mocha muito legal,
né? Quem sabe alguns pontos, alguns protocolos de moxa se defende de muita coisa, às vezes com poucos protocolos, tá? Então, é por isso que eu me encanto com ela. Vamos lá. O que mais que eu tenho para falar para vocês? Eu vou me perdendo, tá, gente? Eu tenho um esqueminha aqui para não falar demais, certo? Estão conseguindo me acompanhar aí? Coloca aí no chat para mim se estão conseguindo acompanhar, se estão conseguindo entender, né? Então, o que a gente estava falando, continuando, né? Os benefícios da moxa, eles incluem o aquecimento dos meridianos, que facilita a circulação sanguínea, harmoniza o sistema imunológico, alivia as dores musculares, alivia dores em geral, certo? Ajuda nos desequilíbrios emocionais. Por que que ajuda nos desequilíbrios emocionais? Porque a gente vai falar amanhã um pouquinho mais sobre isso. Porque cada órgão está relacionado a uma emoção no corpo. Cada órgão é responsável por uma emoção. Então, se você tem um órgão deficiente, aquela emoção vai gritar mais às vezes. Se aquele órgão está mais estagnado, está mais trancado, tem um obstáculo no rio, né? A gente falou do rio, né? Aquela emoção ela vai ficar mais difícil de ser trabalhada. E aí, quando você desestagna, ou quando você nutre esse órgão, aquela emoção, ela flui melhor, né? Você vai conseguir enxergar ela melhor, você vai conseguir trabalhar ela melhor. Amanhã a gente vai falar sobre emoções, tá? E vai ser bem legal, né? Eu digo que a gente tem que imaginar que o Qi, ele é como se fosse uma corrente elétrica, certo? E essa corrente elétrica tem um fluxo. E às vezes tem um circuito dessa corrente elétrica com uma falha, né? E essa falha, ela pode dar um curto-circuito. E esse curto-circuito pode resultar, por exemplo, vamos dar um exemplo, uma flutuação emocional, por exemplo. Pode ser um curto-circuito nesse meridiano, né? Então, as emoções, elas podem se tornar estáticas ou desreguladas, ou mesmo sem sinal, né? Comparando ela com uma corrente elétrica. Então, restaurar o fluxo de Qi conserta esse circuito, e, né, ele permite que essa comunicação emocional ela se torne mais clara, ela se torne mais estável, certo? O mesmo serve para mais físicos, como as dores musculares, por exemplo, né? Então, aí a gente pode usar, por exemplo, os meridianos mais yang, que são responsáveis pela mobilidade para trabalhadores musculares. E os meridianos mais yang, eles sofrem muito mais estagnação, né? Então, se a gente sofre de dores musculares, mesmo as dores pós-treino, a moxa pode ajudar na recuperação. Ontem eu até falei da Lívia. A Lívia é uma guria, se vocês até quiserem seguir o projeto dela no Instagram, ela tem um projeto chamado 52 Maratonas, tá? Ela é uma maratonista e ela vai correr 52 maratonas esse ano. E a gente está fazendo, uma das coisas que a gente está fazendo para recuperar a musculatura dela, ela é uma por semana, gente, 42 quilômetros por semana, fora os outros treinos para poder correr esses 42 quilômetros por semana. Uma tacada só, né? A gente trabalha a recuperação muscular dela com moxa também, né? E é bem legal o trabalho. Então, isso tudo ajuda. Então, uma dor pós-treino, você está lá todo quebrado no pós-treino, quer treinar no outro dia, você pode usar moxa para ajudar a acelerar a tua recuperação muscular, né? Vamos lá. Então, essa aula, gente, ela vai ficar gravada para vocês, tá? Para vocês assistirem, reassistirem, tirarem dúvidas e mandarem as dúvidas no grupo do WhatsApp. O link para o grupo do WhatsApp está aí no chat, né? Para vocês entrarem lá no grupo, deixarem mais dúvidas. E vamos seguir conversando, né? Então, como eu falei para vocês, a minha ideia é empoderar vocês no uso de moxa, né? Para vocês tornarem qualquer outro tratamento, qualquer outra terapia que vocês fazem melhor. Por quê? Porque vocês vão ter um Qi mais forte, um livre fluxo desse Qi,
E tendo tudo isso, qualquer terapia, qualquer tratamento médico, qualquer coisa que vocês façam, até a alimentação que vocês têm, ela vai ser muito melhor aproveitada. Certo? Vamos lá. Então, a moxa, lembrando assim, queria lembrar uma coisa. A moxa, eu falei que a moxa é um trabalho milenar, né? É uma técnica milenar. Apesar dela ser uma técnica milenar, ela continua sendo usada na medicina chinesa contemporânea. Por quê? Pela facilidade de uso, né? E porque ela tem um livre acesso. As pessoas podem ter acesso a isso, né? E ela é prática, ela é simples de ser usada, né? Então ela continua sendo usada até hoje para você e as pessoas continuam fazendo nas suas casas isso, né? A gente falou como para a gente tomar um chá, o chinês ele aplica moxa às vezes, né? Vamos lá ver o que faltou, que eu me perdi aqui, falei um monte já. Falamos sobre as moxas, explicamos tudo. E algumas coisas, né? Não tudo, porque tem uma mesa, gente, lotada de tipos de moxa. Existem dezenas de técnicas de moxa, tá? Para terapeutas também. E por isso hoje a gente está falando sobre uma coisa bem básica, porque a gente está falando para paciente. As pessoas poderem se ajudar em casa, né? Então tá. A gente vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham, que eu tenha elucidado mais para vocês sobre todo o processo de Qi, de Yin, de Yang, de fluxo, de manter isso tudo harmonizado da melhor forma possível, né? Que um Qi forte é um Qi que flui, que um Yin Yang equilibrado a gente tem menos patologias, menos calor, menos frio, tudo mais harmônico como tem que ser, que as emoções ficam mais estáveis também quando o Yang e o Qi está equilibrado. Que mais? Dúvidas, gente, mandem suas dúvidas. É um assunto complexo, é um assunto que às vezes para a gente não é tão fácil de entender para quem nunca ouviu falar disso, né? Então entra lá no grupo do WhatsApp, no grupo VIP do WhatsApp, o link tá aí, qualquer coisa, quem me conhece no Insta pode pedir por mensagem o link, eu mando, quem não tem, certo? Segue lá no Instagram, a gente vai colocar mais coisas ao decorrer do mês agora, de protocolos, vocês já estão aprendendo já um básico de moxa bem legal para ajudar a se defender e ter mais energia, ter um time mais forte e ter uma vida mais saudável, certo? Espero que vocês tenham conseguido me acompanhar, não consegui responder todo mundo. Vamos ver que a gente aqui um pouquinho. Gostei do adesivo, bem prático, é bem legal, as mochas adesivas são muito legais, gente. Deixa eu ver o que mais que eu tenho. Essas emoções podem estar relacionadas à aparição de manchas pelo corpo. Pode, tá? Quem manda na pele pela medicina chinesa é o pulmão, tá? E o pulmão é um órgão relacionado à emoção tristeza e também à melancolia, tá? Mas não só pulmão, manchas, pode ser baixo estômago também, né? Pode ser a parte que nutre as carnes, né? Tem que ver como é que isso está se manifestando. Pode ser de cunho emocional, sim. Pode ser de cunho físico também. Como ontem a Jo, acho que foi que perguntou se o Ti era mais emocional ou mais físico, e aí eu espero que eu tenha conseguido fazer entender, mas ele é tudo, né? Ele compreende as duas coisas, né? Tanto emocional quanto físico. Galera, não pouco, muito mais o tempo de vocês. A gente está aqui junto há 1 hora. Tá? Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco mais de Yang e o que isso tem a ver com as nossas patologias, porque amanhã a gente vai abordar emoções, certo? Vamos falar sobre órgãos e emoções e alguns protocolos de moxa, pontos importantes de moxa, tá? A gente vai abordar amanhã pontos para longevidade, pontos para saúde, pontos para imunidade. E na quinta-feira a gente vai fazer isso ao vivo. Nós vamos ter uma modelo aqui,
né, que se dispôs a vir, e eu vou aplicar nela, mas vocês vão ver que dá para se auto-aplicar, é que não dá para eu falar, e me aplicar muito para vocês verem. Então, eu consegui uma pessoa que vai vir para a gente, para nos ajudar, e eu vou poder aplicar nela alguns protocolos bem legais e bem interessantes, tá? E aí vocês já vão aprender alguma coisa a mais na prática mesmo, para aplicação. E aí eu sei que muitas dúvidas vão surgir, e aí é importante estar no grupo, aí é importante lá seguir a rede para conseguir falar comigo pessoalmente. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, que eu estou atendendo, mas eu sempre respondo, não deixo ninguém na mão. Certo? Uma boa noite para vocês, um beijo, um agradecimento enorme por vocês estarem aí, né, essa hora da noite me escutando, mas eu acho que nem eu disse, a minha avó sempre dizia que conhecimento não ocupa espaço, saber não ocupa espaço, né? Conhecimento nunca é demais. Então, bem-vindos a um pouquinho do conhecimento que eu tenho para passar para vocês. E um beijo enorme para vocês, certo?